Bem, eu vim aqui te lembrar de que algo que talvez você tenha esquecido é que tudo isso que você está passando, né, que esse mal, que tudo isso que veio sobre você, não é para a morte, não é para o seu fim, não é para sua morte. Pois tudo aquilo que nós passamos tem um propósito, né, e tem um porquê. E antes mesmo de eu levantar, o Senhor estava me falando sobre Abraão, né? Então, o Senhor fez uma promessa a Abraão e uma aliança com ele, que ele seria pai de grande multidão, né? Que a sua descendência seria tão numerosa como a areia do mar, né? Que não se pode contar. Então, aqui em Gênesis 17, no versículo 2 fala: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a descendência, né? A sua descendência. Aí aqui no 16 diz: eu abençoarei e também por meio dela, né, que ele fala, o Senhor fala sobre Sara, né, ele muda o nome de Sara para Sarai, e que ele abençoará, por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis de povos. Aqui no 19 diz: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, né? Quando Abraão pergunta se Ismael será, né, o seu herdeiro, né? Aí Deus diz: não. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Ele chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E Deus diz, né, o que ele fala também na vida de Ismael, mas que a aliança ele estabeleceu com Isaque, filho que Sara dará. Né? Aí ele diz: filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Então havia a promessa de que Sara ia ter um filho e que através desse filho ia ser a descendência, né, de Abraão, que seria tão numerosa quanto a areia do mar. E aqui mais à frente, né, nós vemos que Deus ele pede para Abraão sacrificar Isaque, né? Mas havia a promessa lá atrás de que Isaque seria quem levaria, né, o nome, a descendência de Abraão, que viria dele a multiplicação. E aí o Senhor pede a Abraão para sacrificá-lo. Bem, nós, às vezes, né, o Senhor ele nos faz uma promessa. E às vezes ele fala: olha, isso que vai acontecer, porque ele nos avisa antes, né? Isso que vai acontecer não é para a morte, isso que vai acontecer não é para o seu mal. Às vezes ele fala: eu vou passar um vento, que é para tirar aquilo que não pertence, não faz parte da sua vida, né? E só que quando nós estamos no meio ali do que está acontecendo, nós nos esquecemos da promessa. Nós nos esquecemos que o Senhor falou que aquilo não é para a morte. E esquecemos de olhar, de pensar, né, de lembrar daquilo que o Senhor nos falou. E aí achamos que aquilo é para o nosso fim, que aquilo que está acontecendo é para o nosso fim, mas não é. Porque o Senhor já disse que não é para a morte. E o Senhor já disse que isso que você está passando não é para a sua morte, é para o seu bem. Que isso que você está passando é preciso passar. Então não é para te matar, é para te fortalecer. E se ele diz que não é para a morte, né? Então não é para a morte. Pois a sua palavra, ela não volta vazia e não volta sem concretizar aquilo que ele disse, né? E aí aqui mais à frente, no capítulo 22, no versículo 7, diz, né? E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos, né? Abraão obedeceu, mesmo que ele não estivesse entendendo ali, né, completamente, mas ele obedeceu e ele foi fazer o que o Senhor lhe pediu. Mas ele disse: o Senhor proverá o cordeiro.
Então ele tinha fé, ele sabia que o Senhor iria prover, né, o holocausto, iria prover o cordeiro para o sacrifício, porque ele sabia da promessa, né, que Deus tinha feito a ele, e através de Isaac, né, o que iria acontecer através da vida de Isaac. Então, nós temos que ter fé e crer que o que nós estamos passando não é para o nosso mal. E eu sei também que às vezes é muito difícil, né? Porque eu já passei por momentos também onde eu olhava a situação e ficava desesperada, né? Mas o Senhor tinha me dito que não era para a morte, assim não foi, né? Então, aquilo que nós passamos, há um propósito, há alguma coisa por trás, não é à toa, né? Às vezes passamos por problemas, por doenças, e quando o Senhor diz que não é para a morte, não é para a morte. Então, nós temos que crer nisso. Tudo que nós passamos é para a honra e glória de Deus, para edificar o seu nome, né? Mas nós temos que crer e lembrar das promessas que o Senhor fez, lembrar daquilo que Ele nos disse que faria, que Ele nos disse que fará, né? E nos agarrarmos na promessa, porque vamos ter sempre problemas, vamos passar por problemas, né? Vai acontecer muita coisa, o inimigo se levanta, e tenta nos impedir, eles trabalham contra, né? Mas a promessa do Senhor se cumpre, e Ele nos livra, Ele nos dá rotas diferentes, Ele muda o nosso caminho para que nós possamos receber aquilo que é nosso, aquilo que Ele prometeu, né? Às vezes Ele faz que Ele vê que aquele caminho que nós estamos indo não nós não vamos conseguir chegar, então Ele muda o caminho, Ele muda a rota, né? Para que nós possamos chegar com segurança, chegarmos seguros naquilo que Ele tem para nós, para que nós não venhamos a perder, né, aquilo que Ele nos deu, a nossa promessa. Então, eu sei que você pode estar achando difícil, eu sei que você você não está vendo nada, porque na maioria das vezes a gente não vê nada, mas nós temos que crer e ter fé, que aquilo chegará até nós, né? E deixar Deus trabalhar, conduzir e mostrar o caminho. Então, quando Ele diz que não é para o seu mal, não é para o seu mal, é para o seu bem. Eu sei que você pode estar achando que é para o seu mal, porque muitas das vezes, né, na hora a gente não entende, mas depois o Senhor mostra o porquê o porquê que aquilo aconteceu, né? O Senhor mostra, Ele diz o porquê. Então, eu sei que neste momento pode estar sendo difícil para você crer, pode estar sendo difícil para você continuar caminhando na promessa, né? O Senhor fez a promessa a Abraão e demorou muitos anos, né, para que a promessa se concretizasse. E chegou em um certo tempo que Sara, já mais avançada de idade, ela não esperou, né? Ela colocou a sua serva, a sua escrava, para poder engravidar de Abraão e ter um filho, né? Colocou Agar para engravidar e ter um filho de Abraão. Mas não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era dar um filho de Abraão e de Sara, para ser o seu descendente, né? Para levar a sua linhagem, né? Mas ela atravessou, né? E muitas das vezes, quando nós fazemos isso, nós atravessamos aquilo que Deus tem para nós, né? Tentamos ajudar ou remediar, atrasa, né, aquilo que Deus tem para nós. Porque nós estamos tentando ir com as nossas próprias mãos, nós estamos tentando fazer aquilo que Deus vai fazer, né? E quando nós fazemos isso, atrasamos, paramos aquilo que Deus está fazendo, né? Porque já colocamos a mão, deixa para ver até onde vai, né? O que irá acontecer. E aí, quando vemos que aquilo que nós recorremos, que nós fomos, não deu certo, não era aquilo que Deus tinha, voltamos para Deus, né? E aí, voltamos para a fila para receber aquilo que é nosso, deixar o Senhor trabalhar. Só que muitas das vezes, nisso nós perdemos tempo, perdemos anos da nossa vida, porque colocamos a mão onde não era para colocar. Colocamos a mão naquilo que era Deus que estava fazendo, Deus que estava trabalhando. Então, tiramos da mão de Deus e colocamos na nossa, né? Isso dá atraso para nossas vidas.
Isso traz atrás para a promessa que Deus tem para nós. Porque o Senhor trabalha, é como uma engrenagem, né? O Senhor trabalha nos detalhes, nos mínimos detalhes. E tudo funciona como uma engrenagem, vai se encaixando. Quando colocamos a nossa mão, o Senhor tira dele. Ele trabalha quando nós entregamos para Ele. Então, a partir do momento que você entregou nas mãos de Deus, que você colocou na mão dele, Ele vai trabalhar. Mesmo que você não esteja vendo, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em coisas que você não pode, que você não consegue fazer. Aquilo que é para nós fazer, Ele nos diz que é para nós fazermos. Mas aquilo que não cabe a nós, Ele fará. É Ele quem irá fazer. Então, quando colocamos a nossa mão, Ele tira a dele. E deixa que nós, né, levamos. Aí chegamos a um ponto que falamos, não deu. Aí temos que voltar para Deus, né? E deixar Ele trabalhar. Só que isso leva muito tempo. E quanto tempo, né, já se passou? Quanto tempo você perdeu por você ter colocado a sua mão naquilo que Deus iria fazer? Naquilo que Deus estava fazendo? Mas por você não conseguir esperar, porque eu sei que a espera é difícil, eu sei que a espera é dolorosa, eu sei que a espera é sofrida. Mas nós temos que esperar. Se quisermos viver aquilo que Deus tem para nós, nós temos que esperar. Não é fácil o tempo da espera, eu sei que não é. Mas nós temos que esperar aquilo que Deus tem para nós. Então, se Ele falou para você aguardar, aguarde. Se Ele falou para você parar e ficar esperando, espere. Né? Não é fácil, mas eu sei mas é necessário. Então, quando colocamos a nossa mão, o Senhor tira dele. E muda a direção, né? E muda aquilo. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, nós não sabemos. Nós sabemos, né, aquilo que está à nossa frente. Nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não conseguimos ver tudo. E nós sabemos da outra pessoa aquilo que ela quer nos mostrar. Então, muitas vezes nos enganamos, pegamos caminhos errados, caminhos que achamos que é certo, quando na verdade não é. E aí nós frustramos, porque não foi como nós queríamos. Não foi da maneira que nós queríamos, né? Então, Sara teve muito atrito com Agar. Porque, né, chegou a um ponto de Agar se sentir melhor do que ela, porque teve um filho e tudo. Mas depois você pode ler aqui em Gênesis, né? A história entre Agar e Sara, como tudo aconteceu. Mas ela tentou remediar, né? Adiantar a promessa de Deus. E a promessa de Deus vem na hora certa. A promessa de Deus vem no momento certo. Então, nós não devemos fazer isso. Claro que nós somos uma geração que queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo de imediato. Quando vamos mexer numa TV que ela está travando, não gostamos. Porque somos imediatistas. Quando mexemos no celular e ele fica mais lento, já reclamamos, né? Isso acontece comigo às vezes. Então, porque somos imediatistas, porque queremos tudo para ontem, queremos tudo para agora. E não é assim. Não é assim que Deus trabalha. Então, Deus trabalha no nosso interior, trabalha no nosso exterior, trabalha em todas as áreas da nossa vida, nos preparando para receber daquilo que Ele tem para nós. Você vai receber a sua promessa. A promessa que o Senhor te fez é sua, você vai receber, você vai tomar posse dela. Mas você precisa esperar o tempo de Deus. E o Senhor te lembra, mais uma vez, que isso que está acontecendo não é para sua morte. Isso que está acontecendo não é para o seu fim, não é para o seu mal, é para o seu bem. Mamãe! Oi? Tá aqui! Tá bom. Tá aqui, pega! Pega! Tá aqui. E você irá entender, né? No futuro você irá entender o porquê está acontecendo. Na hora certa o Senhor te explica, né? Às vezes Ele não nos explica, mas quando Ele quer, nos explica e mostra o porquê que aconteceu. Aqui tá, pega! Então creia e continue. Não desista. Não é para o seu fim, não é para a sua morte, é para o seu bem. Lute pela sua promessa. É sua, a promessa é sua. Deus deu para você. Então, continue. Eu sei que está difícil, né? Eu sei que está doloroso, eu sei. Tem dias que são bem difíceis. Eu passo por eles também, já passei por muito deles. Mas eu estou aqui para te dizer que você vai conseguir. Que você vai chegar lá, que você vai vencer. E que você vai tomar posse da sua terra prometida, da sua promessa. Eu não sei o que o Senhor te prometeu, mas é seu. O Senhor te prometeu, é seu. E o inferno não pode tomar. E o inferno não coloca limites em Deus. É Deus que coloca limite no inferno sobre sua vida. Então, continue caminhando, que aquilo que é seu chegará até você. Que a paz de Cristo seja contigo.